Olá, já estamos ao vivo. Alguém aí? Simone, boa noite. Boa noite, Flávio. A minha mãe, a Ana Luísa, sejam todos bem-vindos. É uma alegria receber vocês. Boa noite, Padre Marcelo, sua bênção. Quero agradecer a presença de todos e dizer que estamos aqui, né, mais uma vez, mais uma live juntos para poder conversar e refletir sobre um tema muito importante, né, para nossa vida. Boa noite, Eliana, né? Boa noite, Adolfo, todas as pessoas que estão chegando aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. Francisco também entrando. Muitos amigos, que bom reencontrá-los, né? Nesse período de quarentena, ainda que seja aqui pela internet, né? Pelo Instagram. Boa noite, Luciene. Seja bem-vinda. A Simone. Todos os presentes aí, eu agradeço a presença de vocês, o Pablo, seja bem-vindo, Pablo, né? E todos os outros que eu não tô conseguindo acompanhar aqui, mas sejam bem-vindos também. Quero dizer que é uma alegria hoje, né, estarmos aqui reunidos. Vamos conversar hoje sobre espiritualidade, religiosidade e fé, né? Um tema que nós temos aí que refletir e que é muito importante para a nossa vida, né? Muito importante para a vida humana. Boa noite, Evandro. Boa noite, Ana. A Olindina, que sempre acompanha também as nossas lives. A Tânia, seja bem-vinda. Maria Tereza. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar o Padre Marcelo, né? Ele já está aqui conosco. Boa noite, Gabriel. Deixa eu chamar aqui só um pouquinho. Vamos lá, que a gente está aprendendo a mexer aqui nesse Instagram, mas tem dado certo, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou achar o padre. Padre Ângelo também aqui conosco, sua bênção, padre, o Sérgio, Ana Laura, boa noite. Isso. Marcelo, vamos aguardar que daqui a pouquinho ele entra conosco. Ah lá, deu certo. Boa noite, padre. Boa Sua noite, Milena. Boa noite a bênção. todos. Deus os abençoe. Amém, que alegria estar aqui com o senhor essa noite. Seja Alegria. bem-vindo aqui na nossa live. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite e ajude, né, o pessoal aí que está nos acompanhando. Sim, pessoal, ajuda a gente. Vocês estão conseguindo ver bem e ouvir bem? O áudio tá bom? Estão conseguindo ver o Padre Deus Marcelo? abençoe. Sim? Isso. Parece que sim, Padre. Parece que o pessoal tá Ok. vendo e tá ouvindo a gente bem, né? Parece que tá ok, Parece que né? sim, com certeza. Bom, boa noite para o pessoal que entrou agora também, né? Que eu não tinha cumprimentado ainda. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo aqui na live o Padre Marcelo. Ele vai falar conosco sobre espiritualidade, religiosidade e fé, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante para a nossa vida como seres humanos, né? Já conversamos um pouquinho aqui na live sobre a vida humana, né, as dimensões da pessoa humana, mas vou voltar com vocês aqui, tá? Para o pessoal que está chegando agora. Agradeço a presença de vocês e vamos lá, vamos dar início, né? Eu queria pedir, padre, que o senhor se apresentasse para o pessoal, né? Falasse de onde o senhor é, o ministério que o senhor exerce. Tá certo. Então, Padre Marcelo Henrique, é porque eu falo Marcelo Henrique porque nós temos 3 padres Marcelos na diocese, né? Sou da diocese de Marília, natural de Pacaembu, mas exerço meu ministério como vigário paroquial, quer dizer, ajudando um outro padre, né? Em São João do Paudalho, Nova Cotaporanga. Então, moro em São João do Paudalho, estou aqui há quase 2 anos e sou o padre
há quase 3 anos. Tenho os cabelos brancos, mas tenho 30 anos, então 3 anos de padre quase. E, né, é, enfim, gosto, né, evidentemente, de falar sobre isso, como, em primeiro lugar, como cristão, como católico, né, para refletir sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre o que Deus, né, quer de nós, o fato de que essa vida ela vai além do que nós vemos assim num primeiro olhar, só com os olhos da carne, vamos dizer assim. Então é sempre bom estar aqui falando sobre isso e ajudando os outros. Que bom, que bom. Fico feliz de tê-lo, o senhor ter aceito, né, esse convite para vir conversar conosco. Sou missionária da SIM, né, aqui de Dracena, Sociedade de Irmãos da Misericórdia, e o Padre Marcelo faz um trabalho muito bonito com a formação dos jovens, ele nos ajuda muito, né, e nós gostamos muito das formações. Por isso, então, de convidá-lo para estar aqui conosco, falando sobre esse tema. Né? Como pessoas humanas, nós temos 3 dimensões, né? Somos seres biopsicoespirituais e temos a nossa dimensão biológica, como nós já conversamos anteriormente. Todos nós temos um corpo, né? Todos nós respiramos, andamos, falamos, temos um coração, um rim, um pulmão, né? São coisas comuns para a nossa realidade humana. Todos nós temos a nossa dimensão psíquica, né? Nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós temos os nossos aspectos cognitivos, a nossa inteligência, memória, né? Então, isso faz parte da nossa dimensão psíquica. E nós temos também uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é o que faz de nós pessoas, é o que nos constitui como pessoa humana. É onde está a nossa capacidade, né, de se perguntar pelo sentido das coisas, pelo sentido da nossa vida, o porquê que nós estamos aqui nesse mundo. É a dimensão onde está a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, onde nós podemos agir com consciência no mundo, né, onde nós podemos tomar decisões. Então, essa dimensão espiritual, ela é uma dimensão muito importante, porque é ela que nos faz diferente dos outros seres, né? Diferente dos animais. Nós estamos além dos animais. Até a dimensão biopsíquica, nós empatamos, né? Os animaizinhos, eles têm também um corpo, eles também têm um sistema biológico, eles também têm emoções, eles até sonham, né? Como nós. Mas na dimensão espiritual, nós ultrapassamos os animais. Então, isso significa que nós estamos acima dos animais. E o que nos difere é especificamente, né, essa dimensão espiritual. Então, padre, eu gostaria que o senhor dissesse para nós, né, o que vem a ser essa espiritualidade humana e qual que é a importância dessa espiritualidade para a nossa vida. Tá certo. Então, só dizendo também que eu também estou me adaptando com esse negócio de Instagram, né? Até domingo eu não tinha Instagram. As lives que eu tinha feito era de missa, né? As missas aí pelo Facebook por causa da situação atual. Então, vamos lá. Então, você tinha pedido as 3 dimensões, né? Espiritualidade, religiosidade e fé. Então, fala dessa primeira dimensão, a espiritualidade. É o quê? É o fato de que nós constatamos, né, percebemos, ainda inconscientemente, né, desde cedo, que a vida tem um significado maior do que aquilo, comer, beber, dormir, ganhar o sustento. Né? Nós percebemos que a nossa vida, por mais que ela seja diferente dos outros animais, claro, é evidente, né, como nós somos superiores nesse sentido, temos a inteligência, a capacidade de conhecer, não é para desprezar os animais, né? Que quando a gente fala que é superior aos animais, tem gente que acha que está desprezando, não é isso. Vamos colocar na dimensão correta, né? O ser humano do animal. Então, aí nós percebemos também que a nossa vida é não só superior aos animais, aos seres, mas também ela vai além desse mundo, né? Ela vai além ela transcende, quer dizer, nós percebemos que de alguma forma ela continua. Tanto é que as crianças já têm uma dimensão espiritual, né? Mesmo, então, quando os pais ensinam a religião, na verdade já estão dando forma a uma coisa que elas já têm. A esse, né? Você é psicóloga, pode explicar isso até melhor, né? É só dar forma a uma tendência que eles já têm, assim como eles dão comida para a criança. Ela já sente fome, então é natural para a criança querer comer, né? Também é natural para a criança rezar, se voltar para Deus.
porque percebe que tem um algo a mais, mesmo que não veja com esses olhos, mesmo que não sinta assim na carne, né? E depois, então, à medida que nós vamos crescendo, vai se aprofundando esse sentimento de dependência. Talvez a espiritualidade pode ser resumida nessa expressão, sentimento de dependência. Então eu percebo que eu dependo do solo para ficar na terra, né? Para não cair ou para ficar voando no espaço. A lei da gravidade me segura na terra. Não vou ficar voando por aí porque tem a lei da gravidade, né? Também não vou afundar na terra porque o solo é firme que me mantém na existência. Dependo das pessoas que me dão alimento, que me dão sustento. Dependo da pessoa que trabalha no campo para produzir meu alimento. Dependo de uma série de coisas, né? E, sobretudo, dependo de Deus. Um sentimento de dependência, né? De perceber a vida como um dom. Então, de dependência em dependência, ou melhor, dependência, né? Para ficar bem, de dependência em dependência, eu vou vendo a fonte de toda a minha dependência, no sentido de Deus, né? Então, o mundo fala de autonomia e, em um certo sentido, é correto, mas não nesse sentido da recusa de se sentir dependente dos outros, né? Dependente dos pais, da pátria, das pessoas à nossa volta, dependente, em última análise, em último, né, lugar, assim, no sentido mais importante, de Deus. Então, é um sentimento também de dom. Eu não mereço estar vivo, eu não pedi para estar vivo, eu não fiz nada que me fizesse merecer estar vivo, né? Então, isso, é daí que vem que é a raiz da espiritualidade. Esse tender para além do mundo e também esse sentimento de dependência, basicamente, né? A gente pode resumir dessa forma. Certo. Então, o senhor falou que a gente, assim como a gente precisa do solo, né, para ficar de pé, então a vida humana, ela precisa da espiritualidade para existir, Exato, né? Então, exatamente. nós precisamos dessa dimensão. É uma dimensão importante porque é aquilo que faz de nós pessoas, né? Exatamente. E certo. Então, assim, essa espiritualidade, ela está conosco desde que nos é dada a vida, né? Então, nós já nascemos com essa espiritualidade, como o padre falou, né? Desde a hora da nossa concepção ali, nós já somos pessoa, nós já temos uma dignidade como pessoa humana, né? Nós já temos vida. Então, assim, desde do ventre da nossa mãe. E aí nós nascemos e por todas as fases do nosso desenvolvimento, nós vamos caminhando e avançando, né, no desenvolvimento humano. E a nossa espiritualidade, ela caminha conosco em todos os tempos, né? Ela acompanha isso daí. E a questão da religiosidade, padre, o que o senhor diz para nós sobre a religiosidade? Então, religiosidade. A espiritualidade, então, é a minha percepção. Eu percebo que eu existo para além desse mundo, que há algo para além desse mundo, que é o próprio Deus e a eternidade da minha vida. A religiosidade a gente pode resumir da seguinte forma. Primeira coisa, o que é religião? O termo religião vem do latim, né, para recordar para quem já sabe disso, vem do latim de religare, de religar. Então, quando eu percebo que tem um algo a mais, que tem um ser maior do que esse mundo, eu percebo também, isso eu digo no ser humano, como no conjunto, as Sim, pessoas. A pessoa percebe, então, que precisa, que não está ligado com a divindade, que não está ligado com essa transcendência. Percebe que tem uma ruptura, né? Que tem uma quebra. Eu tendo para isso, eu quero isso, mas eu de alguma forma estou rompido. De alguma forma eu não consigo pelas minhas próprias forças. Então eu tenho que me religar, né? Eu tenho que subir através de uma aliança. Né? Estou aqui, o conceito fundamental da nossa relação com Deus, na Sagrada Escritura, é a aliança. A antiga aliança, quer dizer, o Antigo Testamento, a nova aliança, a nova e eterna aliança, o Novo Testamento. Quer dizer, eu preciso me religar. Aí entra a noção de pecado. O pecado, mesmo um pecado que não é culpa pessoal minha, não é eu que cometi, mas já o pecado original, eu já estou nessa situação, eu preciso então que Deus me dê o perdão. E aí então eu vou fazer o movimento de subir para Deus. Então a religião revelada, ela faz o contrário, ela faz Deus descer até nós, né? Mas o ser humano quer subir para Deus, percebe que precisa subir. Mas o que acontece então na religião revelada, quer dizer, aquilo que Deus revelou mesmo, que não é só um impulso humano,
é que Deus desceu até nós, né? Então, nós temos, em todas as religiões, essa noção de sacrifício. Quer dizer, o ser humano percebe, eu preciso me religar, eu preciso encontrar alguma forma de mostrar para Deus que eu, né, a divindade que eu quero servir. Então, faz o quê? O sacrifício. Por isso que nas religiões pagãs, né, existem os sacrifícios, até hoje, né, mas vamos pegar as religiões lá da Roma Antiga, da Grécia Antiga. O sacrifício de animais, oferece as colheitas, né, os primeiros frutos da colheita. Depois, na religião bíblica, no Antigo Testamento, temos o sacrifício de animais que se faziam no templo de Jerusalém. Quer dizer, eu preciso mostrar para Deus que eu quero estar em comunhão com Ele. Então eu ofereço o que eu tenho de melhor. Né? Os animais que eu cuido, a plantação que eu cultivo. Né? Aí tá. Para eu me religar. Então, mas o ser humano, ao mesmo tempo, percebe que não é o suficiente. Que Deus quer o mais dele. Quer dizer, que Deus quer o próprio coração dele. Deus quer o sacrifício do próprio coração. O sacrifício de louvor que Deus quer é a nossa entrega a Ele. Então, é o que Jesus faz no alto da cruz. Ele oferece um sacrifício, quer dizer, Ele se entrega, se sacrifica por nós, e ao mesmo tempo não é um sacrifício de um animal irracional, porque o animal, quando vai para o sacrifício, ele não quer ser sacrificado, ele não tem racionalidade. Já Jesus não. Ele é um sacrifício onde ele quis ser sacrificado por amor a nós. Né? Tem uma entrega de vida ali. Não é um animal colocado no sacrifício, mas é Deus, feito homem, que se sacrifica por nós. E aí, então, o sacrifício se torna presente por meio da Santa Missa, da missa que é celebrada todos os dias na igreja, que nos coloca em união com esse sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós temos atendido, então, esse anseio, né, de sermos religados a Deus. Então, religar por meio do sacrifício, que é também não só um ato de ritual. Não é só eu fazer, pegar um animal, pegar ali a primeira colheita que eu fiz, ou simplesmente participar da missa só fisicamente, mas é um ato de coração também, né? O sacrifício, o coração humilhado é o sacrifício que Deus quer dizer, o coração apertado pelo pecado, ou melhor, apertado pelo arrependimento do pecado e com desejo de conversão. Então, mais ou menos isso, para resumir, né, a dimensão da religião, quer dizer, o querer se religar, se conectar com Deus. Aí, é bom também dizer, né, que quando a gente quer se religar com Deus, a gente percebe, então, que tem algumas dificuldades, que não são assim, não é dificuldade no sentido que torna impossível, mas a dificuldade no sentido que nos desafia a continuar o caminho, a superar. A gente percebe, então, que a gente é pecador, que a gente é pó e cinza, e que Deus é o tudo, né? A divindade é o Deus perfeito. A gente percebe que a gente é nada, e que Deus é absoluto. A gente percebe que a gente é pecador e Ele é sem pecado algum. A gente percebe que Ele é infinito e que nós somos finitos. Então, se a gente pegar algumas passagens da Escritura, a gente vai ver que as pessoas, quando se relacionam com Deus, de verdade, acabam tendo aquele sentimento assim de, meu Deus, se afasta de mim, né? Que eu sou um pecador. Quem não lembra daquela passagem do Evangelho de São Pedro, né? O apóstolo São Pedro, Jesus manda lançar as redes novamente, lança as redes, enche as barcas de peixe. O que acontece? Ele fica assustado ao ver as barcas quase afundando. Foi um milagre, evidentemente. Foi um milagre. Ele presenciou ali um milagre dos maiores, aquela pesca milagrosa. Aí o que ele faz? Cai aos pés de Jesus e fala: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Né? Porque ele percebe ali a grandeza de Deus. E percebe então que ele é um nada perto da grandeza de Deus. Como Jó, quando fala, eu sou pó e cinza. Né? E a gente pode ter essa tendência que é natural, porque é a verdade. Né? Nós somos o nada, Deus é o tudo. Porém, a gente não pode cair no desânimo por causa disso. Falar assim, já que eu sou tão pecador, já que eu tenho um monte de podre aí, como diz o povo, né? Tem um monte de podre aí no passado, tem um monte de problema, eu tenho não sei o quê, então para mim é impossível. Tem gente que fala isso, né? A gente ouve assim, pessoal que não vai na igreja, padre, reza lá por esse fulano aqui que não tem mais salvação, não. Isso aqui só bebe, só não sei o quê, só festa, né? É aquela noção de desânimo, né? Que não vale mais. Pelo contrário,
porque Deus é ao mesmo tempo tremendo, mas é também convidativo. Ele é grandioso, mas nos convida também a nos aproximar dele. Por exemplo, quando a gente vai, não sei se você pode falar alguma coisa do tipo, assim, se te vem à memória alguma coisa do tipo, ou se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, lembra de uma experiência com a natureza, por exemplo, onde a gente sente a nossa pequenez diante da natureza. Né? E é mais ou menos isso que a gente sente na experiência religiosa com Deus. Então, outro dia estava vendo na internet uma cena de uma tempestade, um navio numa tempestade no Oceano Índico, né? Aquelas ondas gigantescas, e o navio, esses navios cargueiros grandes, e aquelas ondas enormes, né? Que balançavam o navio, e falou, meu Deus do céu, como pode, né? Como pode isso? Então, a gente sente um nada diante da natureza. Imagina, então, nós diante do Criador dessa natureza. Muito mais, né? Muito Sim. mais. Só que aí a proximidade, né? Ao mesmo tempo ele é suave, como uma voz que fala com Elias. Né? É a brisa suave que nos aproxima e que nos convida a fazer comunhão com ele. Sim. O senhor estava se referindo que na religiosidade, então, Deus, ele desce a nós, né? Ele vem até nós. E de uma forma consciente, por uma escolha, né? Exato. Então, Jesus livremente, ele escolheu se dar por amor. Por quê? Porque nós somos capazes, né? É claro que ele em outra dimensão, por ser Deus. Mas nós, seres humanos, também pela espiritualidade, nós também somos capazes de autotranscender, né? De poder amar, Uhum. de poder sair de nós, né? Por algo, por alguém, para doar a nossa vida por uma causa. E até Deus, né? Enquanto homem, então, passou por essa experiência de poder decidir dar a sua vida por amor. E quando a gente fala de religiosidade, né, na logoterapia, a gente vê que a dimensão religiosa ela é uma dimensão de caráter decisivo, né? Ela não é impulsiva. Por quê? Porque só por impulso, só os meus instintos, eles não me fazem, eles não me dão condição de dar a vida por alguém, né? De poder renunciar a algo que é meu em prol do outro. Então, assim, só quem consegue fazer isso é a pessoa humana. Então, ele coloca a religiosidade como de caráter decisivo, passa pela minha decisão. Né? E eu acho isso muito bonito, porque nós também, mesmo que nós temos esse Deus em nós, né, essa religiosidade, essa espiritualidade que faz parte da nossa existência, mas nós precisamos nos decidir. E Viktor Frankl, ele fala assim, que dizer que existe algo de religioso no homem é diferente de dizer que o homem é religioso. Que aqui Uhum. está a nossa decisão, né? O nosso papel de escolha. E quando o senhor fala dessa grandiosidade, né, de Deus como um ser absoluto, né, que está acima de todas as coisas e da nossa pequenez, né? De fato, chegamos a nos constranger, né, diante da grandeza de Deus, porque nós somos de fato pequenos, nós somos criaturas, né? Ele é o Criador. E quando a gente olha para essa grandeza, a gente precisa de forças, né? Até para conseguir esse religar, né? Dessa nossa natureza humana com a natureza divina de Deus. Uhum. Então a gente precisa de forças para conseguir fazer, né? Com que a gente consiga viver essa religiosidade, esse religamento, né? Da minha realidade com Deus. E como que eu consigo, através da religiosidade, estabelecer uma relação com Deus, uma relação mais íntima, uma relação de amizade? Como que eu consigo me aproximar desse Deus? Então, é importante também, só para retomando um ponto que me lembrei agora, a experiência também do tremendo, do fascínio, a gente sente também, não só com a natureza, quando a gente vê a grandeza da natureza, mas também a grandeza do próprio, da liturgia, por exemplo, ou quando numa ocasião forte da vida, nós sentimos mais presente, ao mesmo tempo, a nossa miséria, mas ao mesmo tempo a bondade e a grandeza do Deus, né? Que nos chama a transcender. Por exemplo, uma vez, no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, que é uma igreja lindíssima, né? Eu fiz uma experiência muito da majestade de Deus, vendo, por exemplo, o incenso subindo, né?
aquelas alturas, aquela igreja, toda aquela arquitetura maravilhosa, aquelas imagens sacras e o incenso e o som do órgão, né? O órgão de tubos. Então aquilo nos leva a ver, meu Deus. E também quando o rei Clovis, o primeiro rei cristão da França, foi batizado, ele estava entrando na cerimônia de batismo do lado do bispo que iria batizá-lo, né, na igreja, ouvindo os cânticos e aquela beleza do templo, ele perguntou para o bispo, né, pai, já é o céu? Ele falou do céu, né? E ele achava que ali já era o céu. Então é interessante que a gente aproveitar as ocasiões da vida, tanto fortes, né, tanto boas quanto ruins, e as ocasiões do culto litúrgico para percebermos isso. Então, a pergunta que você fez agora já nos leva, pelo que eu vejo, para o tema da fé. Por quê? Porque viver bem a religiosidade implica em fazer uma aliança. Deus fez aliança conosco, né? Como a gente viu. Então, eu tenho que aceitar essa aliança e viver uma vida em constante aliança com Deus. Não basta, em algumas ocasiões, perceber a grandeza de Deus, né? Em algumas ocasiões, perceber, poxa, eu não sou nada e Deus é tudo. Mas eu preciso, na minha vida inteira, ficar firme nessa corrente, né? Nessa ligação com Deus. Então, isso nos leva, depois de fazer alguma coisa, à fé. Porque a fé é o que vai nos fazer relacionar com Deus constantemente, de modo constante, porque é como uma virtude, né? O que é uma pessoa virtuosa? Não é uma pessoa que faz uma coisa boa ou outra coisa boa de vez em quando, né? É alguém que vive a virtude, faz várias coisas boas constantemente. Até um ladrão, um bandido faz alguma coisa boa na vida, né? Deve ajudar a mãe dele, deve amar alguma pessoa, deve querer bem, deve pagar alguma conta em dia certinho, né? Mas a virtude não é só isso, é o conjunto da vida. Então, para nós servirmos a Deus, vivermos bem a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade, é preciso uma constância, né? Então, a fé. Até porque a palavra fé vem de fides, né? Em latim, significa fiar-se. É confiar em Deus. Confiar em algo que é mais forte do que eu. Eu percebo que tem uma transcendência em mim, eu percebo que eu preciso me religar com Deus, fazer sacrifícios, oferecer a minha vida para Ele. E como fazer isso concretamente? Me confiando a Ele, né? Então, a doutrina católica nos explica muito bem isso, que a fé tem duas dimensões. A primeira dimensão é a minha capacidade de me entregar. Minha capacidade de me entregar nas mãos de Deus e nas mãos do próximo. Por exemplo, a fé, para a gente entender a fé, basta a gente ver as nossas relações humanas. Por exemplo, você falou para mim que ia ter live às 20 horas. O que eu me baseei? A gente assinou o contrato? Você fez um juramento, alguma coisa, né? Não, eu confiei na sua palavra. Você me convidou para a live, eu aceitei e falei que em 20 horas estaria aqui. Você também não pediu para eu assinar nada, né? Nem me ameaçou com multa se eu não comparecesse. Foi na confiança, né? Você está aí debaixo de um teto e eu estou aqui debaixo de outro teto. Então nós confiamos um no outro. Eu confio na pessoa que construiu essa casa, nas pessoas que construíram essa casa, senão eu não estaria debaixo dela. Nem conheço quem construiu essa casa, já é muito antiga. Mas eu confio que ela foi bem construída, por isso que eu estou aqui embaixo dela, senão não estaria. Você está aí na sua casa, né? Ou na sua casa mesmo? Então, Sim. Você confia que está tudo bem construído, que essa estante que está aí atrás também não vai Não cair vai em cima de cair. você. Por quê? Porque as pessoas que colocaram, você confia no trabalho delas. Porque tem gente que fala assim, acreditar é uma coisa irracional. Acreditar é uma coisa absurda, vai contra a nossa razão, contra a nossa dignidade humana. Nós temos que ser livres, nós temos que viver conforme nós queremos, entender a liberdade de uma forma assim, a não se entregar a nada. Mas toda relação, se eu estou no mundo, eu preciso confiar em alguém, né? Eu, de alguma forma, preciso confiar. Eu não tenho como pegar um carro se eu não confiar na pessoa que projetou aquele carro, nos operários que construíram aquele carro. Não tem como eu pegar estrada assim, sem confiar que a pessoa, que o motorista, né, que está no outro caminho, está vindo no sentido contrário a mim, está dirigindo correto e ele não vai estar na minha faixa e bater de frente comigo, né? Eu tenho que
confiar, então, que aquele cara que está no pare ali parado não vai avançar o pare e vou bater nele. Então, se nós que somos falhos, não tem como nós vivermos sem confiança, né? Um ateu, por exemplo, tem que entrar debaixo de um prédio, tem que viver debaixo de um teto. Se ele não acredita em Deus, ele tem que acreditar na pessoa que construiu aquela casa. Não tem jeito. Então ele acredita em alguma coisa. Em alguma coisa que ele não pode provar. Imagina se a gente fosse pedir laudo, todo lugar que a gente fosse entrar, né? Laudo, eu só entro nesse prédio, nessa loja, se tiver laudo aí, que essa construção tá segura que não vai cair. Eu posso até ter esse laudo e entregar para a pessoa. Porém, aquele laudo foi assinado por uma pessoa, né? Sim. Um ser humano. Então, quer dizer, no fim eu tenho que confiar na pessoa que assinou aquele laudo. Pode ser o melhor engenheiro do mundo, pode errar também. Então, você tem o seu marido, tem as suas filhas, você confia nelas, confia neles. Pode ter uma decepção ou outra, mas existe uma relação fundamental de confiança. Eles também confiam em você. Enfim, tudo isso para dizer que a fé não é uma coisa irracional, não é uma coisa que tira a nossa dignidade. A capacidade de se entregar e de ir além, nós mesmos, tem a ver com a nossa capacidade de se entregar ao outro, né? Se entregar aos nossos irmãos, às pessoas que estão à nossa volta. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, então, eu tenho capacidade de me entregar. Se eu me entrego, se eu me relaciono, se eu confio em pessoas que são falhas, né, e todos nós somos falhos, por isso que volta e meia acontece acidente, porque alguém falhou. Mas é impossível a gente não sair de carro porque pode acontecer algum acidente. Senão a gente não vive, né? Então, as pessoas falham, mesmo assim nós precisamos confiar nelas. Portanto, se eu confio em pessoas que são falhas, por que eu não vou confiar em Deus, que é o absoluto, que é aquele que nunca falha, que é aquele ser perfeito, que não vai me decepcionar, né? Então, o ponto é esse da fé, vamos dizer assim, o preâmbulo, para a gente entender o que é a fé. Então, depois, a fé vai se concretizar num segmento concreto da doutrina, no caso, né? Quem é católico, a doutrina é católica, e na busca de adequar a própria vida àquele ensinamento, né? Não adianta ficar assim, ter uma religiosidade assim, vou aqui, vou ali, acho legal aqui, acho legal ali, eu gosto disso, eu gosto daquilo ao mesmo tempo, que é totalmente contrário um ao outro, mas eu gosto dos dois, eu quero ficar junto com os dois. Não dá também. Quem é maduro, quem quer viver com maturidade, precisa ter coerência, né? Uma das virtudes importantes que nós precisamos ter, ainda mais no mundo de hoje tão confuso, é a coerência, né? Quer dizer, o grande desafio nosso, viver conforme acreditamos. Mas também, dando adesão à fé, aquela doutrina, né? Ser coerente com ela, ir até o fim. Então, aí que entra a parte da doutrina, dos dogmas, dos preceitos, dos mandamentos, entra aquela parte prática, vamos dizer assim, da religião, porém sabendo que isso não vai contra a nossa dignidade. Porque tem gente que realmente fala, não vou, não sigo nada, não tenho fé porque eu tenho que ser livre. Mas quem disse que a fé, eu confiar nas pessoas, né, me confiar num amigo, confiar no profissional que construiu uma casa, um prédio, confiar no motorista que está na estrada junto comigo, é desumano isso? Né? É desumano isso? É absurdo isso? Tira a minha liberdade? Não. Pelo contrário, tem que ter. A liberdade faz parte. Não sou verdadeiramente livre se eu não confio nos outros. Então, a confiança total a Deus também é um ato de. Então, opa, caiu aqui. É um ato de liberdade corajosa. Se eu confio em alguém que é falho, quanto mais aquele que é perfeito. Então, essa coerência. Então, e aí? Essa questão da fé ela é muito importante, né? Isso que o senhor colocou da confiança, da gente conseguir estabelecer essa relação de confiança. Na verdade, assim, nós não estamos aqui no mundo por conta nossa, né? Por conta própria. Então, a gente precisa acreditar naquele que nos colocou aqui, né? Até para que a gente possa assumir com responsabilidade a missão da nossa vida. Porque nós estamos permeados por pessoas, por relações em todo o tempo, né? E para que a gente possa responder com ações concretas aqui no mundo, a gente precisa confiar.
Porque a nossa vida aqui também é uma tarefa, né, Padre? A gente tem Exato. uma missão para realizar aqui nesse mundo. E para isso a gente precisa confiar nas pessoas, a gente precisa confiar naqueles que caminham conosco, né? Vamos pensar nessa questão da religiosidade que o senhor colocou aí, da vivência, da liturgia. A gente vive, muitos de nós, em comunidades, né? Vivemos essa fraternidade ali entre irmãos. E não dá para existir também a fraternidade se a gente não confiar uns nos outros, Exato. né? Se a gente não confiar, nós não conseguimos nem assumir o dever que nós temos para com o outro, né? Nessa Uhum. questão de vivermos como irmãos. Nós não conseguimos. Então, assim, o Uhum. próprio fato de estarmos abertos, né, a essa vivência fraterna como irmãos, significa que nós temos um pai comum, né? Um pai Uhum. comum a todos nós, que é Deus. Então, nós temos esse Deus. E essa questão de estarmos falando, né, sobre a espiritualidade, a religiosidade e a fé, é justamente porque esse Deus ele faz parte da história da nossa existência, né? Não dá para negar que existe um ser. Se eu tenho vida, alguém me deu a vida, né? Então não dá para a gente viver negando isso, né? É um Deus que ele é real. Ele Uhum. existe, ele faz parte da nossa história, né? Então nós precisamos também aprender a viver uma religiosidade de forma madura. Uma Uhum. religiosidade onde esses aspectos, né? Essa relação que eu estabeleço com Deus, com esse ser absoluto, né? Essa relação com alguém, né? Com algo que está acima de mim, com o transcendente, ela faz Uhum. parte da minha história. Por quê? Porque se eu nego essa relação, essa religiosidade, eu vou ter problemas, né? Eu vou ter problemas, porque faz parte da nossa personalidade, né? Victor Frankl, ele fala da presença ignorada de Deus, né? Nós temos um Deus, uma religiosidade, né? Uma religiosidade que ela se manifesta no nosso inconsciente, mas que a vivência dela ela é uma vivência que ela se dá de forma consciente, né? Passa Uhum. pela minha consciência, é uma decisão, né? Então, para isso, a gente também tem que olhar para esses nossos aspectos humanos que nós precisamos vencer e superar, né? Até para poder muitas vezes confiar em Deus, né? Olha que coisa interessante. Se a gente não consegue resolver as nossas questões humanas, por exemplo, de se abrir a uma relação de confiança com o outro, nós também dificilmente vamos conseguir nos entregar e nos confiar a um ser transcendente, né? Que nós Uhum. não vemos, né? Que a gente não pode tocar, que não está aqui do meu lado, matéria, né? Então a gente precisa se abrir a essa relação, né? Então, muito importante isso que o senhor colocou aí, dessa relação de confiança, para que a gente possa amadurecer na fé, né? Para que a gente possa caminhar e crescer na fé. Exato. Até o Felipe colocou aqui um pouco abaixo, né? Ele disse, ó, o padre confiou que meu celular caiu, né? Meu celular está encostado na tela do computador, no o laptop, o notebook está com a tela erguida, eu encostei o celular e coloquei. Aí ele derrapou e caiu, né? E de fato, eu confiei que o celular ia ficar parado aqui, né? Só que eu confiei no quê? Na minha engenharia aqui, que é totalmente falível, né? Então, por isso, o celular caiu. Então, é um exemplo banal, né, do que é a confiança, como a confiança faz parte da nossa vida nas coisas mais simples, né? E, de fato, Sim, como você disse, a maturidade é fundamental. Então, nesse sentido, tem até umas coisinhas que eu coloquei aqui para nos ajudar a viver a, a religiosidade, a fé, né, como eu falei, a terceira dimensão, a fé, de uma forma concreta, de não ignorar essa presença, conforme o Victor Frankl, né, fala da presença ignorada. Olha que termo bonito, né? E que resume a nossa tentação e, ao mesmo tempo, é do mundo, né, como um todo, de se colocar como referência e de não colocar aquilo que realmente é referência no lugar correto. Bom, então, assim, como ter essa maturidade para viver a fé? Primeiro ponto é não colocar a si no centro, mas colocar a Deus, né? Então, o centro é o transcendente. Se eu recebi tudo dele, ele é o centro, né? Então, não tratar a religião
como um serviço a mim, mas como serviço a Deus, como entrega a Deus, né? Às vezes a gente fica até, eu como padre, fico até meio triste com isso, né? Perguntar para muita gente, por que você vai na igreja? Né? Por que você vai na igreja? Eu sair fazer uma enquete aí na rua. Você vai na igreja? Vou. Por que você vai na igreja? Muita gente vai responder assim, porque eu me sinto bem. Porque eu sinto tão bem quando eu vou lá, né? Tudo bem, graças a Deus que se sente bem, a gente não quer que se sente mal, não. Mas o fundamental não é isso, né? O fundamental é, eu vou à igreja porque eu amo a Deus, porque eu quero corresponder ao amor que Ele me dá, e eu sei que faz parte da minha relação com Deus, da minha amizade com Deus, é participar da missa, servi-lo através da participação na missa, mas não só disso, também na minha vida, como um todo, né? Ah, eu. Então, assim, eu não gosto disso. Olha, a Igreja Católica, por exemplo, é legal, mas eu não gosto disso. Essa parte, assim, dessa doutrina aqui, desse ensinamento aqui, eu não acho legal. Mas, sabe, o critério é a verdade, o critério é o que é correto. Então, a pessoa madura, quando vai buscar a Deus, e mesmo quando está na dúvida, quando não sabe ainda, pode ter dúvidas, tem gente que tem dúvida sobre o que seguir, que religião, o que é. O critério não é assim, onde eu me sinto bem. O critério não deve ser esse. O critério é qual é a verdade, né? Se Deus existe, e se Ele deu a capacidade a mim, a nós, de nos relacionar com Ele, então, e se Ele nos deu a capacidade de querer a verdade, de buscar a verdade, então ele se deixa encontrar. Então existe um meio seguro de me encontrar com Deus e de saber que eu estou seguindo aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Lembra que a gente faz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, não querer se sentir bem, querer o bem, o verdadeiro e o belo. É mais ou menos assim como que uma mãe de família, por exemplo, vai se sentir bem ela passar um dia todo, vamos dizer, num spa, né? Num momento de beleza, vamos dizer assim, de cuidados de tudo quanto é tipo, né? Quer ficar, se produzir, quer cuidar do corpo, não sei o que, não sei o que lá. E termina o dia, ela se sentiu bem. Tô muito bem, então me senti bem. Só que passou o dia, ela não cumpriu o dever dela com relação à família, com relação ao trabalho, né? Os filhos não buscou, nem levou na escola, né? Não preparou a comida dos filhos, ou o marido também, né? O marido, eu fiquei vendo futebol o dia inteiro, eu adorei, me sinto muito bem. Mas o restante foi pro beleléu, né? As outras dimensões. Então, assim, um exemplo besta para dizer o seguinte: o que é a verdade? Então, a mãe de família tem que perguntar o que é o correto, o verdadeiro, o justo de eu fazer nesse momento. É isso. Às vezes eu não vou me sentir tão bem assim. Eu vou me sentir cansado. Às vezes eu vou me sentir um pouco frustrado, decepcionado com as pessoas. Mas não adianta eu fugir à minha realidade. Eu preciso encarar. É melhor encarar o marido chato, encarar os filhos às vezes mal educados, né? Encarar a situação, a dificuldade financeira, a dificuldade no trabalho e seguir a vida. Ao invés de ficar, vamos supor, o dia inteiro aí num momento de beleza, que vai levar a um contentamento que é ilusório. Então, assim, para resumir esse ponto, buscar a Deus, não buscando o nosso prazer, contentamento, mas buscar a Deus colocando Ele no centro e saber o que Ele quer de mim, né? Ele que me criou, Ele que me quer levar para o céu, Ele que me deu a capacidade de segui-lo e que Ele quer para mim. Depois, então, outro ponto, buscar as razões da fé, sermos intensos nas coisas que nós fazemos. Tem gente que começa animado, né? Animado, estuda, não sei o quê, ouve vídeo, depois murcha, né? Toda aquela animação. Ou fica assim no mundo de hoje, né? A gente usa as redes sociais, é muito útil, mas a gente não pode aprender a nossa fé simplesmente vendo coisas no Instagram, frasezinhas, a frase bonita com uma imagem bonita, lá vê uma frase legal, sobre isso, sobre aquilo, e acha que já está sabendo. Não, tem que estudar mesmo, né? Aprofundar, ler, ouvir vídeos, mas assim, ser uma coisa sistemática. Aprofundar as razões da nossa fé, ser intenso, né? Hoje a gente tem um risco de quem estuda matemática não ser intenso naquilo que faz,
né? Vive de pequenas informações esparramadas, né? Quem é padre também é a nossa tentação, às vezes, de ter uma informação aqui, outra esparramada, não ter um estudo sistemático, né? Então, sermos intensos naquilo que nós fazemos. Então, buscar de verdade as razões da fé. Depois, aplicar no serviço ao próximo. A gente não pode ser fariseu, assim, no sentido de fazer as coisas para chamar atenção, para falar, nossa, olha como que ele é bom, olha como que ela é boa, né? Não é isso. Mas a gente não busca isso, só que nós precisamos, sim, fazer coisas que ajudem concretamente as outras pessoas, né? Então, se o rapaz está descobrindo a fé, ótimo, leia, estude, veja o Instagram, coisas boas sobre a fé, né? Mas também ajude a mãe a lavar a louça, né? Ajude o pai a carregar aquele negócio que ele pediu. É, procure ter paciência com o irmão chato mais novo, né? Que fica provocando. Então, ter coisas concretas na vida para fazer a diferença, né? Então, e às vezes não se ocupar tanto com alguns detalhes que não são essenciais, né? E naquilo que é o essencial. Às vezes, será que é isso que está certo? Será que está errado? Mas é um detalhe só. Assim, como que eu quero, como que Deus quer que eu faça hoje, né? Qual é a vontade de Deus para mim nessa situação específica? Então, isso nos ajuda a viver a fé com maturidade, né? Mais ou menos isso que, entendeu? Sim, a gente não viver somente por emoções e sensações assim que estão na nossa dimensão psíquica, né? E, É a gente poder se decidir. Eu acho que essa experiência com Deus, né, com o transcendente, ela nos faz também sair de nós em direção ao outro. Muito importante isso que o senhor falou, né? Da gente poder fazer algo pelo outro, mas algo concreto, né? É muito importante. E essa nossa relação com Deus, quando a gente fala da fé, né, o senhor falou também, voltando um pouquinho lá na questão da confiança, Viktor Frankl, ele fala que tem uma frase dele num livro, que é Comunicação e Resistência, o livro chama. Ele fala que a gente tem que ver a fé como o sentido último da vida, né? E que ela está precedida pela confiança numa existência última, que é pela confiança em Deus. Então, essa relação da fé e da confiança, ela é muito importante, assim como essa relação, né, de eu me relaciono com Deus e me abro também para o serviço, né, para me relacionar com os outros, para amar os outros de forma concreta, né, não algo só que tá na minha cabeça, eu quero fazer, não, mas com ações, eu vou lá e eu faço algo, né, em prol das outras pessoas. E aí a gente olha e pensa, mas como que eu encontro, né, esse Deus? Viktor Frankl, ele diz que esse encontro, o lugar de encontro do ser humano com Deus, ele se dá na consciência, né? Porque por mais que ele se manifeste no nosso inconsciente, esse encontro ele acontece na consciência e ele me leva a uma atitude concreta. É aqui que eu posso me decidir por poder viver essa espiritualidade, né? Então essa relação com Deus através da minha religiosidade, ela não vai ficar só numa relação de oração. Eu posso sim conversar com Deus, eu devo, né? Viktor Frankl tem uma frase muito bonita onde ele diz que o ser humano ele não pode falar com Deus, mas ele tem que falar a Deus, né? Nós temos que ter essa intimidade a ponto de não falar com Deus, mas falar a Deus, olhar para Deus e poder falar, né, a Ele, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é. Mas essa relação com Ele me leva a buscar e a me relacionar com o outro, né? Não viver essa vida de egoísmo, fechada em nós mesmos, né? Então é muito importante essa relação, né? Acho que nosso tempo já está se esgotando, padre. Deixa eu ver, já estamos terminando o nosso tempo, poxa. Eu queria que o senhor já fizesse assim, quero agradecer, né, a sua disponibilidade de conversar conosco, de nos orientar e colocar, né, a sua visão e explicar para nós essas diferenças aí da dimensão espiritual, da religiosidade e da fé.
E quero agradecer, né, a sua disponibilidade, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua vocação, e deixar pedir, então, que o senhor possa já fazer suas considerações finais, que o nosso tempo já está terminando, né, e já se despedindo do pessoal. Agradeço também o pessoal que participou conosco aqui presente, né, muito obrigada pela participação de todos. A gente vai deixar a live salva, né? Teve várias pessoas que nos pediram, que não conseguiram participar aqui ao vivo, mas que vão assistir depois. A gente vai deixar assim. E quero pedir, então, para o senhor fazer suas considerações. Então, é isso que você falou a respeito da consciência, né, baseado em Viktor Frankl, tá de encontro com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina sobre aquilo que, quando os fariseus, em alguma situação específica que agora me fugiu, em alguma situação lá de algum alimento, quando perguntaram por que não lava as mãos. Hoje está na época de lavar as mãos, né? E, claro, é uma questão de higiene. Mas na época para os judeus era uma questão de, se não lavasse as mãos era pecado, era uma impureza, sendo que na verdade nem estava isso na lei de Deus explicitamente. Era um costume que acabou se tornando uma coisa tão importante que ficou mais importante do que o próprio mandamento de Deus, né? Então, é nesse momento que nosso Senhor vê o apego deles àquele rito, que nem é baseado na palavra de Deus, mas que acabou ganhando um contorno muito forte, quando ele encontra a ocasião para falar o seguinte: olha, cuidado, né? Não é, não é o que entra no homem que o suja, que o torna impuro. Quer dizer, não é o alimento que a gente come sem lavar a mão, no sentido, claro, posso me contaminar no sentido biológico, mas não espiritual, né? Não é o que entra no homem que o torna impuro, é o que sai do homem. Porque é do coração do homem que vem as imoralidades, os assassinatos, o adultério, é, o, o roubo, o egoísmo, a blasfêmia e tudo. E daí uma lista muito linda que ele fez, né, de coisas horríveis, né? Então, e a gente pode até ter uma religiosidade externa muito boa, assim, aparentemente muito boa, mas internamente nós estarmos podres, né? É o que é a hipocrisia. Sempre a nossa relação com Deus, na vida religiosa, sempre vai ter a tensão do risco da hipocrisia, né? É uma coisa que vai acompanhar a nossa vida toda. Ou de a gente fazer uma coisa não com aquela vontade toda que a gente deveria fazer, vou na missa, mas não estou afim, eu vou porque é obrigado mesmo, eu não estou afim. Ou aquela coisa de querer passar para os outros uma imagem daquilo que nós não somos, né? Então, é uma tentação que nós temos que superar. E, de fato, é na nossa consciência que Deus fala, né? A igreja ensina que no fundo da consciência, uma voz fala no coração. E por mais que a gente negue, por mais que externamente a gente fale é isso, é isso, é isso, a consciência lá no fundo está nos acusando, está nos indicando o caminho. É a lei natural que Deus colocou em nosso coração. Então, é de dentro para fora que começa a nossa relação com Deus. Uma decisão interna e que me leva a ter práticas externas também, né? Estou aqui São João Newman, um grande santo. Eu recomendo quem puder ir atrás dos escritos dele, tem muita coisa boa. São João Newman fala que alguém falou assim: vamos fazer um brinde ao Papa, né? Um brinde, brindar ao Papa. Ele falou: não, antes um brinde à consciência, depois ao Papa. Por que ele falou isso? Desprezo ao Papa? Não, porque a nossa obediência ao Papa, a nossa adesão ao que ele representa, o vigário de Cristo, à Igreja, vem do quê? Vem do nosso coração que dá adesão a Deus. Então, em primeiro lugar, vamos louvar a Deus que nos deu uma consciência, que nos deu a inteligência e a capacidade de segui-lo, e a capacidade, inclusive, de seguir o Papa, a capacidade de amar o Papa, a capacidade de brindar pelo Papa. Né? Primeiro, então a gente vamos brindar pela consciência, né? E depois a gente brinda pelo Papa. Então é mais ou menos isso. E agradeço mais uma vez o convite, Deus abençoe. Abençoe todos Amém. vocês, amigos, que alguns assim que eu conheço, que eu lembro, né? Tem até a dona Ana aí, a mãe do certo seminarista, né? Que gosta de conversar bastante, né? E outras pessoas também que eu conheço, que estão conosco, outras pessoas que não me lembro, pelo menos assim, não me recordo, mas que Deus abençoe todos vocês e os guarde. Podendo uma outra ocasião, estamos à disposição.
Ah, eu agradeço, sim, com certeza vamos querer mais partilhas, né, sobre isso, sim, com certeza. Quero terminar, então, falando um ensinamento de Viktor Frankl, né, que para mim foi muito importante a gente perceber que ele, como médico, né, e como um grande teórico e um grande conhecedor da pessoa humana, consegue reconhecer a presença desse Deus na nossa condição humana. Ele diz que nós somos seres únicos e irrepetíveis, né? E que essa irrepetibilidade nossa, nós somos seres únicos e irrepetíveis, ela provém de Deus, que é o Criador e autor da vida, né? E que vai chegar o dia e a hora em que a gente vai ter que dar conta da nossa vida. Nós não somos os donos da nossa vida, nós somos apenas os administradores dela, né? E aí a gente vai ter que prestar conta da nossa própria história e entregar o nosso espírito a Deus, que é a fonte, o princípio e o fim de tudo. Então, assim, esse Deus, ele é presente na nossa vida, na nossa existência, nós não podemos negar a existência de Deus, né? E faz parte do nosso processo de maturidade como seres humanos integrar essa religiosidade na nossa vida, né? E poder viver a nossa espiritualidade, viver a fé de uma forma madura, de uma forma íntegra, né? De uma forma autêntica. E eu acho que essa é a nossa mensagem aqui com a live de hoje, que nós possamos ser autênticos na nossa fé e na nossa vivência da espiritualidade, né? E muito obrigada de novo, padre, obrigada a todos os presentes, agradeço muito a companhia de vocês. Na sexta-feira, nós vamos ter mais uma live, tá? Nós vamos falar sobre o sentido do sofrimento e a religiosidade, né? Como que a religiosidade, ela nos ajuda a enfrentar a dor, a enfrentar os momentos difíceis da vida. Quem vai estar conosco aqui é o Padre Ângelo, aqui de Dracena. Então, já convido todos vocês, na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos conversar sobre religiosidade e o sentido do sofrimento. E na sexta-feira, para quem tiver disponibilidade também, às 19 horas, no Instagram da Gisele de Assis, que é uma amiga psicóloga, ela também vai conversar sobre religiosidade, né? Vai falar sobre religiosidade os nossos aspectos emocionais. Depois eu coloco para vocês, então, aqui no Instagram, o endereço, né? E a divulgação. Ela vai falar com o padre Daniel, que também é logoterapeuta, amigo nosso. Então, na sexta, às 19, no Instagram da Gisele, e às 20 horas aqui no meu Instagram com o Padre Ângelo sobre o sentido do sofrimento. Então já estão todos convidados. Um grande abraço e obrigada pela companhia. E muito obrigada, Padre. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Amém. Tchau.